Oi, gente, muito bom dia. Falta um minutinho para as 6 da manhã. Hoje, 23 de novembro, quarta-feira. Que bom ter sua companhia bem cedinho aqui no Manhã no Ar. Olha só os destaques que nós preparamos para você na edição de hoje. Mulher cai de ônibus em movimento na Avenida André Araújo depois de tentar roubar o cobrador. A polícia acredita que a mulher tinha a ajuda de um comparsa, mas que não foi identificado. Secretaria de Infraestrutura reabre hoje cruzamento da Avenida Timbiras com a Avenida das Torres. O trecho está interditado há pelo menos um ano. A gente traz também detalhes da Operação Natal. A polícia quer diminuir o número de furtos em áreas comerciais da cidade nessa época do ano, em que a movimentação aumenta bastante. Aqui no estúdio, a gente fala das ações da Defesa Civil no interior. Os municípios sofrem com o fenômeno de terras caídas e já tem muita gente desabrigada, viu? No quadro Na Ponta do Lápis, as vantagens de comprar um carro seminovo. Será que vale a pena mesmo? Por que não investir no seminovo? Ele traz o mesmo conforto e comodidade como qualquer outro carro. Tem ainda a primeira eliminação do Peladão a Bordo, o maior reality do norte do país. E com 78% dos votos, quem deixa o Peladão a Bordo hoje, quem vai dar adeus para esse sonho, é você. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6 horas e 2 minutos, estamos ao vivo como todas as manhãs e vou te convidar novamente para participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes, algo que acontece aí perto da sua casa, do seu trabalho. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp. Anota aí se você não tem ainda, 992258767. Você pode também entrar na nossa página do Facebook, interagir com a gente, que a gente adora, viu? E olha só essa história, gente. Uma mulher caiu de um ônibus em movimento na Avenida André Araújo na tarde de ontem. Ela tentou roubar o dinheiro do cobrador. O Emanuel Cardoso tem os detalhes desse caso curioso pra gente. Vamos ver. A mulher entrou no ônibus da linha 541, que vai em direção ao centro e ao bairro Ouro Verde, na zona leste de Manaus. Aqui nessa parada de ônibus, fica na Avenida André Araújo, bem em frente à Suzano. Logo que ela entrou no ônibus, anunciou o assalto. Ela queria a renda do coletivo, cerca de R$60, que ela conseguiu pegar do cobrador. Mas quando tentava descer do coletivo, o motorista, o cobrador e outros passageiros conseguiram dominá-la. A mulher foi presa. Nós falamos com o motorista do ônibus e ele contou como tudo aconteceu. Ela subiu aqui na parada da Suzano, né? Já foi direto na catraca do ônibus e já pedindo dinheiro. Eu observei pelo retrovisor e ela começou a gritar, abre a porta, eu já fui abrindo, mas já sem parar o carro, no intuito de derrubá-la, para a gente tentar pegá-la. Foi na carreira aqui que a gente deu que a gente conseguiu pegar ela aqui na frente desse estabelecimento aqui. Como era o comportamento dela? Você vai ver visivelmente que ela está embriagada e possivelmente drogada. A polícia acredita que a mulher tinha a ajuda de um comparsa, mas que não foi identificado. Ela será encaminhada ao terceiro DIP, né, juntamente com as vítimas, aí, com o motorista e o cobrador, para que possam ser feitas as providências cabíveis lá no local. Triste, né? Essas histórias, você vê o desespero ali dela e o medo, né? Que ninguém sabia ali o que ela poderia fazer com o cobrador. Ela estava armada, tinha uma faca, como o Emanuel mostrou pra gente. Vamos mudar de assunto agora. Se você ficou sem internet ou sinal de TV nesse fim de semana, você aí pode ter sido vítima de um crime que está gerando um grande prejuízo aqui em Manaus. Sabe o que é? O furto de cabos de fibra ótica. Isso mesmo, na semana, 2 homens foram presos ao cometer esse crime. Vamos ver a reportagem. Na Avenida Djalma Batista, os cabos de fibra ótica foram repostos menos de 24 horas depois de cortados. Mas essa tentativa de furto deixou as áreas da Torquato Tapajós, Djalma Batista, São Jorge e Ponta Negra sem internet. E mesmo sem perder os cabos, a retirada causou um grande prejuízo para a Embratel.
De acordo com a empresa brasileira de telecomunicações, o prejuízo estimado com o furto de fibra ótica só aqui em Manaus na última semana é de R$100 mil. Isso sem contar as multas que as empresas vão ter que pagar por ter deixado os usuários sem internet. Os ladrões se aproveitam de estruturas como essa aqui, uma passarela, onde eles acessam facilmente os cabos de fibra. Eles fazem o corte utilizando instrumentos simples, como, por exemplo, uma faca de cozinha. Mas a Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações está atenta a esse crime e conseguiu prender 2 homens na madrugada desta terça-feira. Os 2 homens foram flagrados antes mesmo de levar a fibra ótica. As ferramentas usadas no crime ainda estavam no local. Eles foram identificados como Maicon da Silva Vasconcelos, suspeito também de roubar lojas no centro de Manaus, e Natanael da Silva Valente, que, de acordo com a polícia, também faz assaltos em ônibus. A dupla deixou boa parte da cidade sem internet, mas agora vai responder pelos crimes na prisão. A gente resolveu adentrar nessas investigações com o intuito de ajudar e auxiliar os jipes, que muitas vezes não conseguem chegar nesses criminosos, que acabam dando um prejuízo imenso para a população. E o que vai acontecer com eles? Eles serão incriminados por furto qualificado e serão encaminhados à cadeia pública. Tem que ficar bem atento a esse tipo de procedimento, né? Bem claro ali quando a pessoa tá furtando. Alguns bandidos como esse chegam até ali o detalhe de colocar, como a gente já mostrou aqui no Manhã no Ar, uma farda, um carro que pareça ali uma equipe de manutenção. Outros, como eles, não agem em plena luz do dia. O que eles querem é aquele material metálico que está dentro ali, o fio condutor, cobre em algumas vezes, porque tem algum valor comercial. Então, toda a população tem que ficar atenta a esse tipo de procedimento, ligar para a polícia, denunciar caso veja alguma coisa estranha nesse sentido. Olha, na próxima semana, o Departamento Estadual de Trânsito vai iniciar a implantação dos pontos de monitoramento permanente em 6 vias aqui de Manaus. E a Ponte Rio Negro será o primeiro local a receber os chamados módulos de fiscalização. A repórter Tamiris Claire tem mais detalhes sobre esse assunto para a gente. Os módulos vão ser estruturas fixas que vão funcionar 24 horas por dia para fiscalizar as principais ruas da cidade. 6 profissionais vão estar presentes lá por turno, mas quem vai explicar tudo isso, como vai funcionar, é o diretor-presidente do Detran, Leonel Feitosa. Como é que vai funcionar exatamente? Que é o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, que em conjunto com o Detran, nosso setor de fiscalização, irão fazer essa fiscalização 24 horas nessas principais vias na cidade de Manaus, onde ocorre muito acidente, devido à falta dos famosos corujinhas ou da fiscalização eletrônica. O primeiro módulo vai ser montado lá na ponte sobre o Rio Negro, nos 2 sentidos, tanto para quem vai para o interior do estado, quanto para quem vem aqui para a capital. E lá também vão ser prestados outros tipos de serviços, como, por exemplo, perícia, né? Que é muito comum as pessoas baterem os carros e terem dificuldade para periciar o carro, né? Nós vamos implantar, juntamente nesse módulo de fiscalização, também a nossa perícia. Então, a pessoa que tiver uma colisão de carro, onde o dano for só material, a pessoa vai tirar uma fotografia e se dirigir a um desses módulos e ali é feita a perícia do veículo. Com isso, nós iremos também ajudar as pessoas a não ter esse problema de saber o que eu faço agora, a quem recorrer, para onde ir. Saberá que poderá ir num desses módulos, que lá terá um perito, também 24 horas, para fazer ali a perícia do seu veículo. Tá certo, muito obrigada pelas informações. A previsão para que os primeiros módulos sejam inaugurados é na próxima segunda-feira. E a gente continua falando de trânsito. Vai ser reaberto hoje o trecho do cruzamento da Avenida Timbiras com a Avenida Governador José Lindoso, a conhecida chamada, né, Avenida das Torres, é assim que a gente conhece. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Márcio Azevedo, ele está ao vivo. Conversa agora com a gente, não é isso, Márcio? Bom dia. A partir de que horas aí os motoristas precisam ficar atentos a essas mudanças? Essa avenida, eu particularmente, embora não seja um trecho que eu utilize como motorista, fico alegre com essa abertura, porque a gente já mostrou ao longo desse ano diversas vezes aqui no Manhã no Ar, né, Márcio? E mostra o quanto causa um transtorno para os motoristas dessa área. Então, eu particularmente estou bem feliz com essa abertura. Conta os detalhes para a gente, Márcio.
Oi, Dani, bom dia a todos que estão conosco. Olha, a partir das 9 horas essa mudança deve acontecer, mas não vai mudar muito a vida de quem acessa aqui, principalmente a questão do trânsito, de fluxo de veículos, não vai desafogar, pelo contrário. Eles vão voltar a um acesso que a gente mostrou no passado, no dia 11 de novembro de 2015, quando foi interditado o trecho. Na prática, o que vai acontecer? Você está vendo aqui, olha, tem carros subindo, esses carros estão vindo da Cidade Nova, saem ali do terminal da Cidade Nova, pegam a Avenida Timbiras e estão seguindo para o centro. Só que eles estão desviando aqui pelo Conjunto Boas Novas. Esse desvio aqui, nós mostramos o início dele ano passado, 11 de novembro. E quem vem do centro para a Cidade Nova, né? O que fez? Passou a vir pela Avenida das Torres, chegou aqui no ponto da obra, entrou no contrafluxo e seguiu aqui até a Timbiras. Por que aconteceu? Porque eles estavam fazendo a construção dessa passagem de nível que nós estamos mostrando. Essa obra ficou pronta e aí, com a liberação daquele trecho ali onde está em amarelo e preto, que é a ponte que passa sobre a passagem de nível, vai mudar da seguinte questão. Vamos lá, Pedro Bala, aqui, olha. A partir das 9 da manhã, esse fluxo que você está vendo aí não mais vai poder ser feito, tá? Os carros que, para ir para a Avenida das Torres, vindo da Cidade Nova, não vão mais entrar pelo Conjunto Boas Novas. Eles voltam a acessar essa pista aqui, Bala. Eles voltam a acessar essa pista, que é a pista normal de acesso para a Avenida das Torres. Com isso, essas motos que você está vendo passar aí na contramão já não vão mais fazer isso. Por quê? Vira aqui, Bala. Lá na frente, para você que costuma pegar a Avenida das Torres, você já deve ter observado que desde antes ali do cruzamento com a Avenida Barão do Rio Branco, existem algumas placas, só que essas placas estão com um plástico preto em cima. São placas de aviso, de alerta, que mais tarde vão ser liberadas, porque elas vão informar que esse trecho aqui vai estar interditado no sentido Cidade Nova. Então, esse fluxo que agora você vê no vídeo, a partir de 9 da manhã, não mais vai poder ser feito. O acesso para você pegar a avenida, como vai ser? Lá na Barão do Rio Branco, você dobra, chegou no sinal com a Barão do Rio Branco, você dobra à direita, segue até o final da Barão do Rio Branco e já acessa a Avenida Timbiras e ela vai passar ali, mostra ali, Bala. Ela vai passar nesse sentido aqui, chegando e vindo até a ponte. Esse vai ser o acesso agora para você pegar a Avenida Timbiras e seguir para a Cidade Nova. Se você não quiser pegar lá atrás, na Barão do Rio Branco, você pode vir um pouco mais. Aí naquele outro semáforo que tem aqui, mais ou menos no começo do Conjunto Boas Novas, que dá acesso entrando à direita para a Rua 11, também é o outro acesso. Então você vai ter duas opções. Lá no sinal com a Barão do Rio Branco, você dobra à direita, já acessando a Timbiras desde o começo, passa ali pelo Cruzeiro e segue normal para a Cidade Nova. Ou um pouco mais à frente, ali no semáforo que dá acesso à Rua 11, aí você já cai aqui na Timbiras, próximo a um colégio estadual e segue sua vida normal passando pela ponte. E quem vem da Cidade Nova vai descer normalmente aqui, passar do lado da obra. Essa vai ser a alteração que vai funcionar a partir de 9 da manhã. Mas peço a todos que tenham um pouco de calma. A previsão é que os agentes do Manaus Trans venham para cá para fazer essa orientação, porque a gente sabe que todo esse início de mudança é complicado. Ano passado, Dani, eu acho que você lembra, quem estava em casa acompanhando, a gente lembra também da confusão que já tinha se instalado esse horário aqui, porque naquela ocasião foi uma mudança muito brusca, assim, os carros não estavam acostumados a subir aqui pelo Conjunto Boas Novas, então a gente mostrou quase colisões aqui na hora do programa, mas dessa vez o acesso já vai estar lá na frente, então não vai ter problema. Outra informação importante é o seguinte, é que no caso, se você não quiser acessar aqui para a Avenida das Torres e quiser acessar ali o conjunto, vai estar normalmente, o acesso à ponte vai ser mão e contramão. Por que tudo isso, gente? Porque eles têm que concluir esse trecho aqui da obra. Aqui, nesse ponto, é onde acaba a Avenida Governador José Lindoso, que a gente conhece como Avenida das Torres, né? E aqui, essa obra aqui já é a parte da extensão dela, que vai seguir para essa nova fase, que é a chamada Avenida das Flores. Então, a parte aqui da passagem de nível sobre a Timbiras já está praticamente concluída, a gente já vê ali que está concretado, já tem uma base de asfalto, mas eles precisam concluir, olha, aquele outro trecho, Bala, não sei se você vai conseguir mostrar, inclusive dá para ver um trator ali perto ao poste, mas olha, aquele outro trecho ali que passa margeando o Sumaúma, esse parque estadual Sumaúma, ainda tem uma parte importante que é a passagem subterrânea
que vai cruzar embaixo do Terminal 3 da Cidade Nova. Então, agora as obras vão ser concentradas nessa fase, né? Ainda não foi informado quanto tempo isso ainda vai durar, mas agora a obra vai se concentrar nessa fase para daí, então, as pessoas que utilizarem aqui a Avenida das Torres cruzarem direto já para a segunda parte onde vai emendar. Mas o que importa para você de casa, motorista, é essa mudança aqui, olha, estou informando. Esse acesso a partir de 9 horas aqui pelo Conjunto Boas Novas vai ser interditado, você não vai passar mais por aqui, vai acessar a alça da Avenida das Torres como sempre fez, e quem vem do centro vindo para a Cidade Nova vai precisar pegar a Avenida Barão do Rio Branco lá no semáforo, já acessando a Timbiras, ou um pouco mais à frente na Rua 11, acessando a Timbiras, passando pela ponte aí dessa passagem de nível nova e seguindo seu destino até a Noel Nutas, terminal 3 da Cidade Nova. Dani, espero que o pessoal tenha entendido, mas daqui a pouco acho que a gente vai botar o RC Copa aqui em cima para explicar melhor esses acessos e facilitar a vida de quem utiliza a Avenida das Torres, que hoje é uma das mais importantes ligações da área central para a saída de Manaus aqui no setor norte, inclusive onde passa o principal fluxo de carretas com containers durante todo o dia, uma vez que as outras vias, como Torquato Tapajós, João Batista, têm restrição para carros pesados, então aqui fica esse grande fluxo durante todo o dia. Dani. Obrigada, Márcio Azevedo. Agora 6 horas e 16 minutos. Como o Márcio falou, a gente vai sobrevoar daqui a pouco com o RC Copa. Obrigada, Márcio. Por enquanto, daqui a pouco eu volto com você. Daqui a pouco a gente volta aí dessa área também, como eu falei, com a equipe do RC Cop. Vamos mudar de assunto agora. Nas galerias populares lá do centro da cidade, o movimento fraco de clientes é um problema antigo, eles vivem reclamando sobre isso, né? Não bastasse esse problema, agora os próprios comerciantes estão desistindo de permanecer no local, foi pelo menos o que identificou a nossa reportagem. Eles reclamam da crise econômica, mas também da concorrência desleal com os camelôs que permaneceram nas ruas. 2 anos atrás eram 195 lojistas reclamando da falta de clientes. Agora são 90, no máximo 100. Os outros cansaram de esperar e fecharam as portas. Na Galeria dos Remédios, corredores praticamente vazios. Os donos foram atrás de oportunidades mais lucrativas. Se as lojas outras abrissem, acho que talvez até poderia atrair mais gente, ou eles fizessem alguma coisa assim para chamar a atenção, para as pessoas verem, porque tem muita gente que não sabe que isso aqui existe. Quando eles vêm, que ensinam o PAC aí, que eles vêm, que eles dizem que nem sabiam que isso aqui existia. Se eles não fizeram alguma coisa, o outro ano eu vou procurar alguma coisa para me fazer, porque eu tenho uma filha para me sustentar e daqui não tem como sustentar. A galeria foi inaugurada em agosto de 2014. É um dos locais criados para receber camelôs retirados das ruas do centro. O aviso deixa claro, aqui dentro só trabalha vendedor legalizado que paga imposto. O problema é que essa regra não vale no resto do centro. A concorrência com os camelôs que insistem em ficar nas ruas é desleal. E em tempos de vacas magras, os clientes migram para quem vende mais barato. Os custos com impostos e manutenção do centro de compras tornam os produtos até 20% mais caros do que os vendidos nas calçadas. O representante dos permissionários lembra que eles se mudaram para cá com a promessa de que a prefeitura aumentaria a fiscalização contra os vendedores clandestinos. No início do projeto, foi dialogado com a categoria, com as instituições representativas e a prefeitura, e foi colocado um dos itens no contrato que o ex-camelô assinou com a prefeitura. O item diz que a prefeitura pudesse fiscalizar os logradouros públicos para que não se houvesse novos vendedores ambulantes nos locais. O meu motivo de eu abrir todos os dias, porque justamente a minha área é conserto. Então eu tenho que estar aqui das 8h30, 9 horas que eu chego até o horário que fecha, que é 5 da tarde. Se dependesse só das vendas? Não teria possibilidade de nós ficarmos abertos. A poucos metros dali, os ambulantes transformaram uma rua em feira. 29 bancas ocupam a pista, atrapalhando carros e pedestres. Trabalhadores ilegais, sim, mas em busca de sustento. São os fatores de uma equação difícil de resolver, especialmente durante a crise econômica. Na Marcílio Dias, ambulantes que ainda não foram realocados pela prefeitura esperam, com receio, pelo dia em que terão de sair daqui. Eles evitam gravar entrevista por medo de represália, mas dizem que muitos colegas deixaram as galerias e camelódromos para voltar às ruas. Em nota, a Subsecretaria Municipal do Centro Histórico informou que a Prefeitura de Manaus tem realizado várias ações e campanhas publicitárias em datas sazonais com o objetivo de atrair clientes para as galerias populares. E que em dezembro agora vai ter mais uma campanha para que as vendas do fim de ano possam aumentar para esses comerciantes populares.
Parlamentares apresentaram ontem um documento que pede a abertura da CPI para investigar a operação de crédito da Agência de Fomento do Amazonas, com empresa de transporte de valores que fica no Rio de Janeiro. A gente comentou, inclusive, ontem esse assunto aqui na rádio com a Adriane e com a Deilson. Pois é, no início da semana, o Tribunal de Contas do Estado pediu o bloqueio de bens dos diretores da agência depois de denúncia de má aplicação de recursos públicos, pelo menos nesse caso. Vamos ver. Na representação, o Ministério Público de Contas alega que a aplicação de 20 milhões de reais no Fundo de Investimentos em participação da empresa Transexpert é medida temerária, com fortes indícios de má utilização de recursos públicos. Em outro trecho, o Ministério Público considera que o Estado do Amazonas não terá retorno dessa aplicação, seja em caráter financeiro ou social. Diante disso, o Tribunal de Contas do Estado autorizou o bloqueio dos bens do presidente da FEAM, Evandro Geber Filho, e de outros 5 funcionários da agência de fomento. Eles têm 15 dias para apresentar documentações que comprovem a legalidade na aplicação. O assunto veio parar até na Assembleia Legislativa do Estado. A deputada Alessandra Campelo apresentou um requerimento para investigar um possível desvio de dinheiro. 9 parlamentares assinaram o pedido. O presidente da FEAM decidiu se pronunciar sobre o assunto. Evandro Geber afirma que o investimento na Transexpert, empresa carioca especializada em transporte de valores e tecnologia de segurança, passou por 6 auditorias. Além da avaliação dos riscos da aplicação, ele alega que tudo foi feito de acordo com os procedimentos do Banco Central. Esse fundo de investimento e participações foi tudo realizado dentro das normas do Banco Central. Então, nós seguimos todos os ritos para mitigar o risco. Então, nós fizemos uma operação de investimento normal. O projeto era abrir uma unidade operacional no estado do Amazonas. Depois dessas análises, em 2014, a FEAM investiu 20 milhões de reais em cotas no Fundo de Investimento no Rio de Janeiro. De acordo com a FEAM, todo esse dinheiro foi investido porque a aplicação no fundo garantiria que a empresa montaria uma sede aqui em Manaus e, consequentemente, geraria 300 empregos. A empresa até veio. Em fevereiro de 2015, instalou uma sede na Avenida Mário Ipiranga Monteiro. 4 meses depois, sofreu um incêndio. E foi aí que as coisas começaram a dar errado. Eles não receberam a apólice do seguro e desistiram do negócio. A Transexpert tem sido o destaque na rede nacional por ser acusada de funcionar como um banco paralelo do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, preso neste mês. A empresa é acusada também de dar calote em bancos e até perdeu a autorização para funcionar. Agora, para recuperar o dinheiro do Amazonas já aplicado, a FEAM ingressou com uma ação civil e vai iniciar outra criminal. E agora nós estamos ingressando com ação criminal contra os dirigentes da companhia. E, na pior das hipóteses, suponha que a emissora dos debêntures não tenha condição de devolver esse recurso à FEAM, eu tenho outras formas de agir, já consultei todos os nossos advogados, nós vamos acionar os administradores, os gestores e os agentes fiduciários desse fundo. E o governador José Mello já afastou aí os diretores da FEAM até que toda essa situação seja apurada. E uma perícia feita no Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas apontou irregularidades financeiras graves aí na atual gestão. As investigações começaram depois de denúncia do sindicato dos empregados das indústrias mecânicas e metalúrgicas do Estado. Os atuais gestores afastados desde outubro por ordem judicial teriam desviado as indenizações trabalhistas, o que seria um verdadeiro absurdo se for comprovado, né? Vamos ver a reportagem. Entre as irregularidades estão saques bancários, que somam 38 milhões de reais feitos nos últimos 3 anos. Segundo este perito, o dinheiro é das contribuições sindicais pagas pelos trabalhadores. Sendo que os saques eram feitos diretamente na boca do caixa através de cheque. E aí você perde completamente a rastreabilidade, em detrimento também do sindicato não ter nenhum registro contábil, Ou seja, toda a documentação assim muito complicado de você conseguir fazer qualquer tipo de trabalho contábil, realmente não tinha nenhum tipo de documento,
Outra irregularidade que chamou a atenção dos peritos foi o investimento feito no balneário do Sindimetal. O sindicato teria gasto cerca de 30 milhões de reais em melhorias, mesmo depois de ter perdido o local na justiça. É algo realmente muito estranho o fato de você fazer um investimento elevadíssimo numa área que não lhe pertence. O presidente afastado do sindicato, Valdemir Santana, também é alvo das denúncias. Na conta bancária dele foram encontrados 4 milhões de reais. Desse valor, 1,5 milhão foram desviados de indenizações que deveriam ter sido pagas a trabalhadores demitidos. Não podemos questionar, mas de qualquer forma um trabalhador que hoje é presidente do sindicato ter 4 milhões só de fundo de previdência privada é um número interessante, né? A diretoria do Sindimetal está afastada por uma ordem judicial desde o dia 26 de outubro. Uma junta governativa assumiu a gestão por 90 dias e pode ser prorrogada por mais 90. Depois disso, a Justiça definirá se haverá novas eleições. Agora vamos falar sobre saúde. O Instituto Nacional do Câncer registra todos os anos 135 mil novos casos de câncer de pele no Brasil. O número é considerado alto, ele é de fato a exposição excessiva ao sol, é a principal causa da doença. A gente traz mais informações sobre esse importante assunto para você agora. Ana Cristina acabou de fazer uma cirurgia para a remoção de um câncer. Ela achava que o ponto escuro na curva do nariz era um sinal ou um cravo. E se surpreendeu quando descobriu a doença, 4 anos depois do aparecimento. Eu descobri quando eu fui levar meu pai para o hospital, né? Ele estava enfermo, e a doutora atendeu ele e em seguida olhou para o meu rosto e viu que era uma mancha que não era normal. E ela me encaminhou para o dermato. Eu fiz a biópsia, né? Há 2 anos atrás, assim. Aí deu que era um cancernoma. O câncer de pele é o mais comum no Brasil e pode se manifestar de várias formas. Geralmente está relacionado à exposição excessiva ao sol, mas pode aparecer em qualquer parte do corpo, inclusive nas áreas mais escondidas. A principal dica é observar o surgimento de sinais que não existiam e de feridas que não saram. Pessoas com pele clara e com história de câncer na família têm mais chances de desenvolver a doença. Por isso, esta médica explica que o autoexame é fundamental. O câncer de pele ele é curável, de uma forma geral, nas fases precoces da doença. Por isso, a necessidade do autoexame e do autoconhecimento. Alguma lesão suspeita, uma feridinha que não cicatriza, que sangra pequenos traumas e que já vem evoluindo há algum tempo sem nenhuma tendência à cicatrização, não fique na dúvida, procure um especialista para fazer seu exame dermatológico, porque isso é removido e curável. No interior do estado, alguns municípios que já sofreram aí com o período de estiagem agora estão enfrentando o fenômeno de desbarrancamento, também conhecido aí como terras caídas, né? Que é quando o solo encharcado de água começa a cair, desmoronar depois da descida das águas e no momento que as águas estão retomando de novo o seu nível. Uma das cidades mais afetadas é São Paulo de Olivença, que fica na calha do Solimões, que já decretou inclusive estado de emergência. Para falar sobre ações que serão tomadas nessas localidades, a gente convidou aqui para o Manhã no Ar o secretário de Defesa Civil do Estado, Coronel Fernando Pires Júnior. Fernando, bom dia, tudo bem? Que bom recebê-lo aqui de novo, Dani, Fernando. É um prazer mais uma vez estar aqui para falar das ações do governo, das ações da Defesa Civil do Estado junto ao Sistema de Defesa Civil do Estado, né, que engloba aí tanto as defesas civis municipais quanto os órgãos municipais e os órgãos também estaduais. Quem é do interior, né, ou quem pelo menos passeia pelo interior, tem parentes, vai lá com frequência, já conhece bastante esse fenômeno das terras caídas, desde que mundo é mundo, que se sabe aqui da existência da Amazônia, já se verifica esse fenômeno. Mas essa subida e essa descida de maneira cada vez mais radical contribui para esse desbarrancamento com mais frequência? Isso aí é um fenômeno natural que ocorre, gradativo, né? Na realidade, é natural aqui no nosso estado, né? Principalmente ali na calha do Rio Solimões, que ocorrem esses desbarrancamentos, né? É a área mais propícia a acontecer isso por conta da velocidade do rio Solimões. E a população do interior ela já é acostumada com isso aí. O grande problema é a situação climatológica, né? Que hoje nós passamos não só
o Brasil, mas o mundo todo, a situação climatológica que ocorre e com a constante subida e descida das águas, ocorre aí esse fenômeno das terras de carreiro, desbarrancamento, e que para nós técnicos é o deslocamento de massa. Olha aí, a gente vê nesse momento imagens, essa aí é uma imagem de arquivo que a gente teve acesso, inclusive é muito raro conseguir, né, esse momento que está desbarrancando, como nós mostramos há pouco. Agora a gente tem imagens no seu vídeo do que acontece dos problemas sociais que esse problema ocasiona, principalmente para comunidades ribeirinhas ou sedes de município, como é o caso aí. Uma escola municipal foi feita muito próximo, ou a gente não sabe quanto tempo ela foi feita distante, mas se cavou tanto o rio, né, foi tão frequente o fenômeno nessa localidade que chegou próximo à escola, inviabilizando aí o uso dela totalmente. Nesse momento, a gente tem no estado do Amazonas uma área bastante impactada, que é a orla de São Paulo de Olivença, né? A gente tem até os números aqui, olha, São Paulo de Olivença que fica a 1.200 quilômetros de Manaus, 1.240 para ser mais preciso, e lá chegou a uma questão crítica, 66 famílias estão desabrigadas naquele município. Como é que vocês estão atuando lá? O caso de São Paulo de Olivença, Dani, ele é típico, né? Ele já vem sofrendo desde 2010 com os desbarrancamentos, né? Nós tivemos em 2010 aí, uma grande parte da sede do município que foi afetada pelas terras caídas. A Defesa Civil Municipal agiu naquela época, juntamente com a Defesa Civil do Estado, e o governo federal através do Ministério da Integração. Houve um trabalho para retirar as vítimas, né, as famílias afetadas da região de risco, né, que é gradativa, diga-se de passagem, e agora, ano após ano, vem sofrendo cada vez mais com as quedas. Agora, em 2016, nós tivemos boa parte da cidade ali, da área de risco já levada também pelas águas. Mais de 1 quilômetro, né, da margem, é isso? Mais de 1 quilômetro, né? Na realidade, nós temos uma extensão de 1.200 metros afetados pelo fenômeno das terras caídas. O que ocorreu esse ano? A Defesa Civil retirou aquelas famílias que estavam no local, cerca de 66 famílias, colocou em local seguro e hoje faz um trabalho, juntamente com a CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura do Estado, né, para que nós possamos entregar residências, né, para as famílias afetadas desde 2010. Nós estamos entregando agora 150 casas. Estamos fazendo o levantamento das famílias que foram afetadas agora, colocando em local seguro, um trabalho também da Prefeitura Municipal de São Paulo de Olivença e um trabalho com o governo federal junto ao Ministério da Integração novamente, para que a gente possa fazer aí a reestruturação de parte da orla, para que a vida social da comunidade volte ao seu normal e também colocar as vítimas, dessas 66 famílias que foram atingidas, em local seguro e trabalhando o aluguel social, que hoje a Prefeitura Municipal faz, e também trazendo para eles um local seguro onde a gente possa ser construído novas residências para essas 66 famílias. Enquanto você estava falando, a gente estava mostrando aqui as fotos, né, tiradas por vocês do fenômeno lá. Olha só, esse aí é o trabalho da Defesa Civil. Olha o que acontece com as casas, tem 66 pessoas agora, famílias desabrigadas. A situação realmente é bem grave lá. Como você citou, em 2010 teve uma situação similar. Ela foi é considerada por vocês mais grave ou a situação agora foi mais grave? Não, a de 2010 foi mais grave, né? Tanto é que foram 268 famílias, né? Um número bem maior, realmente. É bem maior. Nós tivemos que atuar rapidamente, porque foi um fenômeno atípico, apesar de ser evolutivo, mas atípico, porque não se esperava. A Defesa Civil do município atuou juntamente com a Defesa Civil do Estado e, logo após, a Secretaria de Infraestrutura entrou juntamente com o Ministério da Integração para a reconstrução das residências afetadas. Que é isso que está sendo entregue até nesse momento. É isso que está sendo entregue. Até o final do ano, o governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura e SUAB, estarão entregando ao município 150 residências. Nós estamos falando especificamente de São Paulo de Olivença, mas esse é um fenômeno que acontece em toda a calha do Rio Solimões. Inclusive, ele tem essa cor mais barrenta justamente por causa desse fenômeno do desbarrancamento que vai tingindo ali o rio também de barro, uma característica. Além de São Paulo de Olivença, tem outros municípios daquela região ou de outras regiões que vocês estão observando com mais atenção? Na realidade, a gente tem observado na calha do Rio Solimões, mais precisamente, o fenômeno das terras caídas. Nós atuamos esse ano também no Manaquiri, que nós tivemos esse fenômeno, e tivemos também aqui próximo no Iranduba, né? Onde também a Defesa Civil do Estado, a Defesa Civil Municipal
e a Secretaria de Infraestrutura do município atuaram retirando as famílias das áreas de risco e colocando em áreas seguras. A gente está justamente nessa época agora de volta, né, de retorno das águas, e não é porque a gente não teve esse ano, felizmente, uma grande cheia e uma grande seca, foi tudo comparado a anos anteriores bem estável, bem neutro, não é porque acontece isso que não há fenômenos e não atinge pessoas diretamente em localidades específicas como terras caídas. E a gente tem imagens também, Fernando, do que aconteceu aqui no Careiro Castanho, queria que a produção colocasse agora, tem milhares de peixes mortos no Lago dos Reis. Essas imagens aí, elas foram feitas nesse fim de semana por um telespectador nosso que encaminhou. Quer dizer, você andando ali pelo Lago dos Reis, que fica, como eu falei, aqui no Careiro Castanho, é um fenômeno que acontece, né? Sempre quando tem nesse período do ano, mas é muito triste ver tantos peixes mortos, que a gente sabe que o impacto que tem isso para pescadores, para comunidades ribeirinhas. Inclusive, a gente vai mostrar, vai detalhar melhor esse assunto no Alô Amazonas, logo mais meio-dia. Vocês também trabalham, observam esse tipo de fenômeno no interior? Essa é a grande preocupação da Defesa Civil, é com a normalidade social das comunidades ribeirinhas, né? E esse fenômeno para nós aí é preocupante, você falava aí que esse ano foi bem ameno para o nosso estado em relação aos desastres naturais, né? Eu acho que esse ameno é relativo? É muito relativo, porque já nos deixa preocupados, né, trabalhar uma fase preventiva do que poderá vir. No ano que vem? No ano que vem. Porque quando é ameno, significa que no ano seguinte... Nós estamos num período climatológico atípico. Então, hoje, no Amazonas, a gente falava muito do fenômeno das cheias. Sim. A preocupação dos municípios, a preocupação do governo do estado, a preocupação da Defesa Civil eram com as cheias que traziam os maiores danos. Mas hoje nós estamos preocupados também com as estiagens, que foi grande, né, na região. Nós temos calhas que não se restabeleceram. Ainda agora não restabeleceram? Ainda não se restabeleceram. E é um problema de transporte, nós né? temos problema de trafegabilidade, nós temos problemas de alimentação, transporte de combustível. Em que áreas exatamente, Fernando? Nós estamos em todas as áreas. Mas nessas que a estiagem ainda não... A da Calha dos Solimões, nós estamos ainda restabelecendo, as calhas estão se restabelecendo a sua normalidade. Nós estamos esperando que as chuvas venham, né, na frequência normal, que há de vir todos os anos, que não haja nenhum fenômeno climatológico, para que ela se restaure e nós possamos restaurar a normalidade em relação hídrica das calhas do Rio Solimões. No Rio Negro, a seca foi tão grande que até agora, até esse momento, onde nós já está caindo chuva, a calha do Rio Negro ainda não se restabeleceu em termos de volume. Nós ainda temos problemas com isso aí. E com relação Quer dizer, não houve uma alteração aqui em Manaus, mas em municípios mais isolados não só teve, como continua tendo, é isso? Na realidade, nós tivemos até aqui em Manaus, nós não tivemos uma grande seca. Exatamente. Nós não tivemos uma grande seca. Uma histórica, como a gente uma histórica, né? Mas a gente vê que hoje o Rio Negro já era para estar subindo, né? E ele deu uma descida, né? Que chama de repiquete e estabilizou agora, né? E nós estamos entrando no período de chuva, então já é o momento de ele estar se restabelecendo. A preocupação nossa, hoje, quando a gente faz um estudo de calhas de rio, nós temos que olhar toda a região, porque toda a região influencia, inclusive aqui, na calha do Rio Negro e aqui em Manaus. Tá bom, muito obrigada pelas informações. A gente que mora aqui em Manaus, às vezes não fica diretamente atingido, mas tem nossos irmãos no interior, né, que padecem bastante com essa subida e descida radical. É um fenômeno natural, a gente sabe que é assim e que, de certa maneira, já se preparam todos os anos, vocês também, mas não deixa de ter grandes repercussões na vida dessas pessoas, né, Fernando? É verdade. O nosso povo, Dani, eu quero dizer que é um povo resiliente, né, um povo que resiste, que trabalha e, graças a Deus, por conta desses fenômenos, por exemplo, a estiagem que nós tivemos agora, nesse período aí, a população resiste muito bem, a mão do governo, tanto municipal quanto do estado, está estendida para os municípios, apesar da dificuldade financeira, apesar da dificuldade de transporte, por conta das vazantes, nós estamos atentos a essa situação e a Defesa Civil é isso, ela é um sistema. O grande legado que fica da situação de desastre que ocorre na região é que hoje nós estamos mais integrados com os municípios e com o Estado. Com o uso, inclusive, da tecnologia. Obrigada, Fernando Pires Júnior, secretário de Defesa Civil do Amazonas. Bom trabalho aí para você. Muito obrigado, é um prazer sempre estar aqui.
Agora vamos lá para o estúdio da Rádio Acrítica FM conversar com Adeilson Albuquerque, com a Adriane Diniz. Eles também estão ao vivo na 93.1, né, na Rádio Acrítica. Todos os dias, como você sabe, a gente tem essa conversa, esse bate-papo com os nossos colegas jornalistas. Eles estão ao vivo para quem acompanha em deslocamento, né, para a escola ou já bem cedinho para o trabalho. E eles também estão ao vivo lá e a gente entra ao vivo com eles aqui. Agora sim, estão aqui no vídeo. Bom dia, Adriane e Adeilson, tudo bem? Olá, Daniela, bom dia. Olha só, segundo dados do IBGE, Manaus tem aí a terceira maior taxa de desemprego do país. É muito triste, né? Realmente a gente saber que tem tantos pais de família desempregados é um número que demonstra bem o que a gente vê nas ruas, não é isso? Exatamente, Daniela. Tendo 178 mil pessoas desocupadas na nossa cidade, né? Manaus é a terceira mesmo capital do país, com a maior taxa de desemprego, como você citou. Realmente são números assim até que preocupam até mesmo os especialistas. Essas informações, esses dados, esse número de 178 mil pessoas desocupadas está divulgado na pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua do Instituto Nacional Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Estas informações foram divulgadas nesta terça-feira. Conforme este estudo, Daniela, que abrange os meses de julho, agosto e setembro, a taxa de desocupação é de 16,8% das pessoas em idade de trabalhar. E só para ressaltar, em taxa de desocupação, Manaus fica atrás de Aracaju, com 18,3%, e Salvador, com 17%. Abrangendo os dados da região metropolitana de Manaus, o número de pessoas sem emprego sobe para 191 mil pessoas. Ou seja, realmente são várias pessoas que buscam, às vezes, o mercado de trabalho, mas que, infelizmente, não conseguem, né, aquela oportunidade. E aí, o fim de ano chegando, muitas pessoas ficam até uma situação até que delicada, né, principalmente quem tem família para cuidar. São números preocupantes, segundo os especialistas. A gente continua falando aí de emprego, ou melhor, né, de desemprego, infelizmente. O governo do Amazonas divulgou lista de demissão de 690 funcionários temporários da Suzan. É isso, Adriane? É isso mesmo, Daniela. Essas demissões podem acontecer a qualquer momento. Existe uma instabilidade aí nessa questão, porque são funcionários que estavam terceirizados, né? São funcionários de terceirizados ou funcionários temporários, aqueles RDAs que estavam a serviço, e agora essa lista foi divulgada. Isso causa uma preocupação muito grande. O Adeilson deu agora números astronômicos de demissões, e somando a essas demissões também previstas agora pela Suzan, isso repercute muito negativamente na economia, e são pessoas que estavam esperando serem reaproveitadas. A gente sabe que recentemente houve um grande escândalo na saúde sobre desvio de dinheiro da pasta da Suzan, né? Empresas aí envolvidas na operação Maus Caminhos, e isso já fez com que várias pessoas perdessem o emprego, pessoas que trabalhavam para essas empresas que foram retiradas de suas funções, e agora esse número vai ser bem maior, Daniela. Isso reforça toda essa quantidade negativa, né, de números aí, e de pessoas demitidas e sem perspectivas, que à medida que você demite, não estão abrindo novos postos de trabalho, eles estão enxugando essa demanda. E a gente sabe que no setor de saúde, qualquer demissão tem um impacto muito grande, porque o atendimento já está muito precário. E hora e outra, inclusive, os profissionais até da Suzan concursados, né, eles fazem manifestação em frente mesmo do órgão aqui na André Araújo, na zona centro-sul da capital do Amazonas. E a própria Suzan divulgou que essas pessoas temporárias que estão sendo mandadas embora é porque eles querem chamar pelo menos os concursados ou alguns concursados do ano de 2014, Dani. Pois é, eles vivem, como você mesmo disse, fazendo manifestações. Inclusive, a Justiça já se posicionou a respeito de várias situações como essa, de que fez o concurso, passou no concurso, tem que ser chamado. A gente espera realmente que essas 690 vagas, ou parte delas, ou grande parte dessas vagas, seja de fato para a entrada no sistema dessas pessoas concursadas, né? Menos pior, quer dizer, pessoas estão perdendo o emprego, mas pessoas que estão desempregadas e têm o direito legal de trabalhar como servidor público possam preencher essas vagas. A gente acompanha realmente, porque é uma situação de interesse público, tanto em relação aos concursados, quanto principalmente a população que não pode ficar sem serviços. A gente crê, né, Adriane e Adeilson, que se existiam essas vagas é porque havia necessidade de serviços prestados por essas pessoas e a população não pode pagar por isso. Tem que ser feita, então, essa troca, já que foi decidido assim, o mais rápido possível.
Olha, vamos mudar de assunto agora. O Supremo Tribunal Federal decide hoje se as empresas instaladas fora do Amazonas podem se beneficiar com isenção de IPI de insumos oriundos aí do Polo Industrial de Manaus. É um assunto bastante técnico, né? De economia. Muito. A gente sabe disso, às vezes é até difícil explicar para quem não entende, quem não está no dia a dia, mas é fundamental, diz respeito diretamente às nossas vidas, das pessoas, dos habitantes, dos cidadãos aqui de Manaus, né? Nossa economia como um todo, né? Porque ela está baseada no Polo Industrial de Manaus. Esse julgamento que vai acontecer hoje vai definir se os incentivos que são dados às indústrias aqui no Amazonas vão ser também compartilhados com outras empresas de fora, né? Existe uma briga entre a Suframa e a Receita que foi parar no Supremo. Esse julgamento já começou desde maio e volta hoje à pauta. O lado positivo de toda essa história, Daniela, é que o Polo Industrial de Manaus, a Suframa, já tem 3 votos favoráveis, 3 ministros já se posicionaram a favor da Zona Franca de Manaus e a Procuradoria-Geral da União, a Procuradoria-Geral da República, na verdade, já deu um parecer também favorável à Suframa. Isso significa, na prática, de acordo com os ministros que foram favoráveis, o caso do Amazonas é uma excepcionalidade, é uma situação peculiar, é um caso específico e que tem que haver esse tipo de benefício que está previsto no Pacto Federativo, exatamente, porque ela dá igualdade às regiões. A gente está numa área mais isolada do restante do país, com dificuldade de acesso. Então, os incentivos fiscais que são dados garantem que as empresas têm interesse de sair de grandes centros como São Paulo e vir para cá, se instalar e gerar empregos. À medida que esses benefícios possam ser compartilhados com outras empresas, o que acontece? Não vai ter estímulo nenhum para que essas empresas se mantenham aqui e elas devem retornar para São Paulo ou para outras regiões onde o frete vai ser mais barato, onde a tecnologia vai estar mais acessível e até a distribuição para o resto do país. Então, se isso acontecer, se houver alguma mudança nesse placar, que por enquanto está de 3-0 a favor do Amazonas, e a gente tende a perder empregos e que as empresas que estão aqui deixem de estar, porque não vai ter mais interesse competitivo. As isenções fiscais que o Amazonas recebe hoje é o que garantem a permanência e essa quantidade de empregos que estão geradas. Em setembro, aqui no Amazonas, um polo industrial estava empregando 86.253 pessoas direta e indiretamente. Agora, por outro lado, se esse placar se mantiver aí de 3-0 e outros ministros também estejam favoráveis à Zona Franca de Manaus, entendam essa singularidade da nossa região, vai ser positivo porque outras empresas devem vir para o Amazonas, uma vez que elas vão receber esses incentivos e vão ter segurança jurídica, que é o que impede que novas empresas se instalem aqui. Porque elas podem investir, o investimento é muito grande para você montar uma fábrica, por exemplo, e você só vai ter esse retorno lá na frente. Então, se você não tiver a segurança jurídica de que nos próximos 10 anos, por exemplo, esses incentivos vão ser mantidos e não compartilhados com outras regiões, as empresas vão pensar 2 vezes antes de vir para o Amazonas e fazer esse investimento. Então, a expectativa dos parlamentares e também do Centro de Indústria, de Federação de Indústria aqui do Amazonas, é que o voto hoje que vai ser dado é do ministro Teori Zavascki, que ele pediu vistas e agora entrega esse parecer, é que ele seja favorável ao Amazonas para que haja essa segurança jurídica e que novas empresas venham. Caso contrário, o efeito vai ser totalmente oposto. As empresas saem do Amazonas. Esse julgamento é muito importante porque vai definir ou o esvaziamento do polo industrial de Manaus ou a garantia de novos investimentos. E o nome está dizendo, né? Incentivo fiscal. Se a pessoa não tem uma diferença que torne o seu produto mais competitivo, já que tem uma série de custos adicionais de logística por conta do isolamento geográfico da nossa região, se não houvesse incentivo, não há por que as pessoas estarem, porque a gente sabe que o custo de se produzir lá embaixo, no sudeste do país, por ter ao lado do grande mercado consumidor nacional, é muito menor do que o custo de produzir aqui. Então, ou há um incentivo fiscal, ou realmente não há interesse por parte das empresas. Agora, eu sinceramente não acredito que isso vá passar, porque seria, e os ministros sabem disso, seria um golpe na Constituição, né? Ficou desde a Constituição de 88, o projeto Zona Franca de Manaus é um projeto constitucional do país e seria essa mais uma manobra, né, de tantas manobras ao longo de 40 anos que já foram tentadas de esvaziamento da Zona Franca. Quer dizer, não acaba
Essa briga antiga. Exatamente, negativo, não acaba diretamente com incentivo, mas você dá as mesmas condições, daria, né? Felizmente nunca se concretizou, daria as mesmas condições para outros estados, o que na prática seria o fim da Zona Franca. Então, é algo constitucional. Eu realmente não acredito que os ministros terão um entendimento diferente desses outros 3 aí que já se posicionaram a favor do Amazonas. E seria um impacto muito grande e também uma estratégia sorrateira, né? Porque você concede a prorrogação dos incentivos fiscais e, de repente, compartilha esses incentivos com outras empresas. E a gente está falando da questão de insumos, né? Dos componentes que são produzidos aqui. E hoje 1/3 das fábricas, das indústrias aqui no Amazonas são de componentes e elas seriam afetadas, e o impacto econômico para a nossa região, e isso a gente não fala só para quem trabalha no polo industrial, o impacto econômico no todo, porque quem trabalha no polo industrial compra no comércio, usa nos setores de serviço, então o impacto seria enorme. O IPI, a isenção do IPI mexeria completamente com o balanço dessas empresas, porque tem uma parte muito grande dos custos relativo aos insumos, como você falou, e a isenção do IPI interfere diretamente. Bem, como eu falei antes, é um assunto espinhoso, é um assunto que não é fácil realmente de lidar, a gente sabe, mas é importante que se diga, que as pessoas saibam que existe essa discussão, porque, como já comentamos, haveria um impacto muito grande nas nossas vidas. Adriane e Adeilson, muito obrigada, sempre ótimo conversar com vocês. A gente volta lá no finalzinho do Manhã no Ar e também do A Crítica Notícia com esse nosso bate-papo ao vivo aqui. Ótima quarta para quem acompanha nesse momento a gente pela rádio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o Jornal A Crítica de hoje também destaca julgamento no STF, ameaça Zona Franca. O polo industrial enfrenta batalha para manter fábricas de componentes. Manutenção do crédito de IPI que está em jogo é essencial para a sobrevivência do modelo econômico, é o que está na capa do Jornal A Crítica, e agora eu, Adriane e Adeilson, acabamos de detalhar também para você. Você pode conferir essa e outras reportagens completas aí no seu celular, no seu tablet, é rápido e prático. Gente, é só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, inclusive, você ganha 1 mês de assinatura digital do melhor jornal do norte do país. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. A Crítica Digital, conteúdo grátis nas suas mãos. Olha, são 6 horas e 52 minutos. A gente faz agora um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com mais notícias para você. O RC Cop já está subindo. A gente fala tudo, como é que está o movimento da cidade nas primeiras horas aí dessa quarta-feira. E no quadro Na Ponta do Lápis, dicas para quem está pensando em comprar um carro seminovo. Será que vale mesmo a pena? Você vai saber daqui a pouco, a gente volta já.